I want to welcome everybody. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. This is the first of 3 Q&As. Essa é a primeira sessão de 3 das The perguntas e opportunity respostas. for questions to be asked and hopefully answered. É essa oportunidade para que vocês façam perguntas e esperamos também que as possam ser respondidas. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te that agradecemos we have the privilege de que tenhamos o of privilégio being able to gather together de ter a possibilidade de nos reunirmos to be guided neles, and directed by you. para que sejamos guiados e dirigidos por We Ti. pray that you would bless us Oramos para que o Senhor nos abençoe, and guide and direct both the questions and the answers. que o Senhor guie e direcione tanto as perguntas como as respostas. We thank you in Jesus' name. Te agradecemos no nome de Jesus. Amen. Amém. So, this is a question for all the speakers. Esta é uma pergunta para todos Go right os across. palestrantes. Are we now in Daniel 11, verse 41? Agora estamos em Daniel 11:41. Yes? Yes, we are. Sim, nós estamos. Does that mean verse 41 has been fulfilled? Isso significa que o versículo 41 foi cumprido? We are only at the beginning of it. Nós estamos só no começo dele. My second question was, has verse 40 been fulfilled? 40. Desculpe. A minha pergunta foi: o versículo 40 foi cumprido? Yes. 40. Sim, disse o So the Ariel. king of the north has dealt with the king of the south, overflowed and passed over, and has now entered into the glorious land. Então, isso significa que o rei do norte lidou com o rei do sul, que entrou como uma. I have the whiteboard if you need to explain. Inundou, They're all going to do it. entrou em suas terras. Okay? Significa que isso Closer so they aconteceu? heard I that. have no idea. Okay. Disse, eu não tenho ideia. Curtis? So 2 questions. Are we in verse 41? Então, são duas perguntas. Estamos no versículo If 41? so, has verse 40 been fulfilled? E se sim, o versículo 40 foi cumprido? Can I have the whiteboard? Eu posso pegar o quadro branco? Just put your name and just put your name, I guess. Então, coloca o seu nome, And the Curtis. question if you E a pergunta, se você quiser. So the question is, A pergunta é: has verse 40 versículo 40 been fulfilled? foi cumprido? Part 1. And then Essa part 2, primeira parte da pergunta. Na segunda parte, are we in verse 41? nós estamos, portanto, no versículo 41. Have I understood the question correctly? Entendi certinho a pergunta? So as a movement, Como um movimento, we've recognized that verse 40 reconhecemos que o versículo 40 covers a long period of history. cobre um longo período da história.
So we split up that verse Então, nós into two parts. dividimos esse versículo em duas So partes. talking about verse 40, Então, estamos falando do versículo 40, part A parte A, we describe as 1798. que descrevemos como The 1798, king of the south pushing against him, which is the king of the north. o rei do sul pressionando contra ele, pressionando o rei do norte. And then history goes on, Então, a história continua and we get to 1989, e chegamos a 1989, and the king of the north e o rei do is norte going to come against the king of the south. se levantará contra o rei do sul. And for a long time, E por um longo the tempo, movement understood that this conflict between the king of the north and the king of the south ended in 1989. o movimento entendeu que esse conflito entre o rei do norte e do sul terminava em 1989. Until 2016 came along, Até 2016, and it was demonstrated from earlier in the chapter e foi demonstrado com versículos anteriores do that this capítulo history que essa história could be shown as being demonstrated by Antiochus and Ptolemy in ancient history. poderia ser demonstrada por Antíoco e Ptolomeu na história antiga, i.e., the king of the north and the king of the south in that history. sendo eles os rei do norte e rei do sul nessa história. Truth came up out of those studies E que verdade foi tirada desses estudos? was that this conflict doesn't end at 1989. Se entendeu que esse conflito não terminava em 1989, continuava, We create two waymarks e nós então criamos called dois Raphia and marcos Panium chamados de Ráfia e Pânium, until we get to the Sunday law, antes de chegarmos which então à lei is verse dominical, 41 for us. que seria para nós o versículo 41, But in that story of the king of the north and the king of the south in the earlier part of Daniel 11, it's verse 16. essa história seria de antes, seria o versículo 16. So we know that this conflict continues on. Então sabemos que esse conflito One continua. thing that stands out in verse 40 Uma coisa que tiramos do versículo 40 is the fact that the king of the north is going to come against the king of the south e se destaca é que o rei do norte vai vir contra o rei do sul but com there's a ajuda. word there, overflow and pass over, Assim, ele inunda e passa por cima. O que em nossa mente should act as a symbol deveria atuar como um símbolo that you can relate to a flood. poderia estar relacionado com uma So inundação. I'm jumping a few steps, Eu estou saltando but alguns when you think passos, of the symbology around overflowing and passing over, mas quando você pensa na simbologia sobre inundar e passar, and you remember Alderterry studies e você lembra dos estudos da anciã Terry about the flood, sobre a inundação, I can't remember if she said it explicitly, não sei, não lembro se ela falou isso explicitamente, but that flood is ideological. mas essa inundação é ideológica. So we've often looked at this conflict between the king of the north and the king of the south from a physical perspective. Então, nós olhamos muito para esse conflito entre o rei do norte e o rei do sul com uma perspectiva física. And then when we go to the Battle of Panium in Mm. application, Mas, quando vamos à Batalha de Pânium em aplicação, 2021, em 2021,
we can see that there's a physical altercation between the king of the north and the king of the south by proxy in Ukraine. Nós vemos que essa parte física se dá como uma proxy, But a characteristic of the guerra king de of the north procuração entre Ucrânia e Rússia. Mas a when they característica do rei overflow do and pass norte, over quando inunda e passa, is that their key weapon is ideology. é que a ferramenta-chave é a ideologia. I just gave that preamble Bem esse preâmbulo to say para dizer that when we talk about the king of the north's wound, in inverted commas, é que quando falamos sobre as feridas do rei do norte, as happening at Panium como tendo acontecido em and Pânia, then at the Sunday law, depois na lei dominical, we need to think of it in the context of ideology. devemos pensar nisso no contexto de uma ideologia. Sometimes we would refer to it as an information warfare. Às vezes eu me referiria a isso como um formato Verse de 40 guerra takes de us all the way to informação. the Sunday law. E o versículo 40 nos leva em todo o caminho à lei dominical. Yes, sorry, I meant king of the south, deadly wound, and then death at the Sunday law. E tá, eu falei errado. Na verdade, o rei do sul recebe ferida mortal e depois a morte na lei The king dominical. of the north that's trying to conquer that territory before they can continue their ambitions. É o rei do norte que tenta conquistar esse território antes de continuar com as suas ambições. Before the king of the north can go on to take over the glorious land, Antes que o rei do norte possa continuar, seguir o seu caminho para tomar a terra gloriosa, they have to ideologically defeat the king of the south. tem que primeiro, ideologicamente, derrotar o rei do sul. And Elder Terry's done many studies of past studies to show those 3 steps. E a anciã Tess fez muitos estudos, nos mostrou, demonstrando esses 3 passos. When we get to verse 41, Então, quando chegamos no versículo 41, talks about the king of the north going into the glorious land. e fala do rei do norte entrando na terra gloriosa, I'm going to put the words there with a flood. e eu vou colocar as palavras com um dilúvio, uma inundação, It's always in the context of ideological warfare. é sempre no contexto de um modelo de guerra My ideológico. answer to the question, are we in verse 41? Então, a minha resposta para a pergunta de se nós estamos no Is versículo yes. 41 é sim, But I hope to try and demonstrate that later. mas eu espero poder demonstrar isso mais tarde. I've just used the battle between the king of the north and the king of the south as a preamble. Eu só usei a batalha entre o rei do norte e o rei do sul como um preâmbulo. So, has verse 40 been fulfilled? Então, o versículo 40 foi And we're in cumprido verse 41, e nós estamos no versículo 41. and if that's the case, Então, se esse é o when caso, we reading the newspaper, e quando nós estamos lendo um jornal Russia is alive and well, e vemos que a Rússia está viva e bem, the Ukraine physical war is still going forward, a guerra da Ucrânia fisicamente continua se dando, what we see happening in the world is not a fulfillment of verse 40. o que vemos acontecendo no mundo não é um cumprimento The desse fulfillment of versículo verse 40. 40 O cumprimento do versículo is 40 the ideological defeat of the king of the south. é a derrota ideológica do rei do sul. É isso que você está dizendo? É Yes, isso que eu that's what estou I'm saying. dizendo. And it's based on this idea É baseado nesta ideia of distinguishing between the physical and the ideological. da distinção entre o que é físico e o que é ideológico. I'll ask someone else. The same question, Eleanor. A mesma pergunta agora para outra pessoa. Terry? So, yes, we're in verse 41. Sim, nós estamos no versículo 41. Verse 40 has been fulfilled.
O versículo 40 foi cumprido. The king of the south no longer has a restraining influence on the king of the north. O rei do sul já não tem uma influência restritiva sobre o rei do norte. When Putin made or what he represents made a strategic error O que o Putin representa fez um in erro promoting estratégico the king of the north. em promover o rei do norte. And as Curtis said, this is an ideological battle. E como o Curtis disse, essa é uma guerra ideológica. I think that's all I want to say. Eu acho que isso é tudo o que eu quero dizer. The word ideology, A palavra would you be ideologia, comfortable to put a synonym of thoughts? você estaria confortável em colocá-la colocar algum sinônimo com pensamentos? Just underneath, if you could write about the restraint that you mentioned underneath the line. E talvez você poderia também colocar sobre a Restraining restrição, influence. sobre influência Just explain that restritiva. briefly, what that means. Você pode explicar o que isso, essa influência restritiva significa However you want aí to embaixo? just flesh it out a little bit for us. Talvez você pode colocar alguns detalhes aí no quadro para nós. Thank you. If we go back to Ptolemy and Seleucus, E voltarmos a Ptolomeu e Seleuco. Seleucus wants to be king of the north, south, east, and west. Seleuco queria ser o rei do norte, do sul, do It's the king of the sudeste south that e is do going to oeste. restrain the king of the north from being king of everything. E o rei do sul vai restringir o rei do norte de ser o rei de tudo. And so when we come down to our time, Então, quando chegamos ao nosso tempo talk about unilateralism, e falamos sobre unilateralismo, the king of the south was what was restraining the king of the north from being a unilateralist. o rei do norte é que o rei do sul era quem estava restringindo o rei do norte de ser um If you unilateralista. remember 1989, Se você lembrar de 1989, when Gorbachev was talking about a new world order, quando Gorbachev estava falando de uma he was nova talking ordem about mundial, multilateralism. ele estava falando sobre multilateralismo. But when Putin decided to promote Trump, Mas quando Putin decidiu promover o Trump, they were inadvertently going to help the establishment of unilateralism. isso inadvertidamente ajudaria a estabelecer o unilateralismo. I believe that that was symbolized Eu acredito que isso era with the simbolizado death of Navalny, com a morte de Navalny, because that ideology of Navalny porque essa ideologia de would Navalny have given the king of the south the ideology, teria dado ao rei do sul a ideologia, thought, o pensamento to keep the king of the north restrained. para manter o rei do norte restringido. Not yet. You've mentioned the death of Navalny Você mencionou a morte de in Navalny connection with the restraint. em conexão com a restrição. You've said pre-1989, Você disse que antes de 1989 and up to some time afterwards, e também por algum tempo depois disso, the King of the South, Russia, the Soviet Union were a restraining influence on the USA. o rei do sul, Rússia e a União Soviética eram um poder de restrição sobre os Estados Unidos. As time went on, E conforme o tempo passou, the King of the South
aided and abetted the United States O rei do aided sul and abetted, auxiliou helped o rei the do United norte, States auxiliou os Estados fulfill its Unidos plan para, to para become cumprir a o seu unilateral power. plano de se tornar um poder Whatever their reasons unilateral. for doing so, Seja qual for a razão para fazê-lo, it ended up harming themselves. acabou trazendo dano para si. Is that correct so far? And É you isso? said E você disse the death of Navalny que a morte de Navalny is a symbol é um símbolo of that self-destruction. dessa I autodestruição. think people have not understood Eu what acho que as Navalny pessoas is. não entenderam o que Navalny é. So if we're okay for what you've said so far, Então, se tá tudo certo, o que você disse até you can just agora, explain se você puder explicar what Navalny it means. o que Navalny significa, So the very last part of a your última parte response, de sua resposta. because people think that Navalny was a revolutionary movement Porque as pessoas pensam que Navalny era um to movimento bring down revolucionário Putin, para derrubar doing the Putin, work that America would have done, should have done. fazendo o trabalho que os Estados Unidos deveriam ter I'm feito. sure that that's what many people believe. In fact, E I eu know tenho it is. certeza que isso é o que muitas pessoas So we've clearly pensam. misunderstood. E pode haver um So desentendimento. clarify that because it's a significant point. Então, você poderia esclarecer isso porque é um ponto significativo. Again, if we go back to Egypt, Gente, se nós voltamos ao Egito, Egypt started friendship with Rome, o Egito começou uma amizade com Roma, the rising king of the north, rei do norte que estava ascendendo. and that ultimately brought down Egypt. E isso trouxe Egito ao chão. What Navalny symbolized, O que Navalny simbolizava return to the thoughts of Gorbachev, era o retorno dos pensamentos de Gorbachev, to make Russia normal again, fazer com que a Rússia fosse normal novamente, so that Russia would be just one of many on a multilateral stage. que a Rússia fosse somente uma de muitos de um mundo multilateral. Not sure if I'm answering your question. How does that defeat Não the sei se estou USA? respondendo sua resposta. Como Because derrotou os people Estados hear Unidos? that Russia has just become weaker Porque as pessoas escutaram que a Rússia se tornou mais fraca. because maybe they don't understand 1989 to 91. Porque talvez elas não tenham entendido 1989 e 1991. Are you able to make that connection? Você consegue fazer essa conexão? I'm not sure I'm following. Não sei se eu estou seguindo. Navalny wants to bring Russia and Navalny? make it a democracy. Quer pegar a Rússia e fazer dela uma democracia. People see that as the death of the king of the south, As pessoas veem isso como a morte do rei do sul. and you're saying that's not the death of the king of the south. E você está dizendo, não, essa não é a morte do In rei fact, do it sul. seems to be the opposite. Parece que é o That it makes the king of the contrário. south stronger. Na verdade, isso faria com que o rei do sul ficasse mais forte para fazer o So seu if you can explain trabalho. what its work is, Você poderia explicar que trabalho é esse? and if Navalny had survived and fulfilled his mission, how E that se would have stopped Navalny tivesse sobrevivido from rising to power. e cumprido a sua missão, ele teria impedido o rei do norte de subir em poder? The ideology of Navalny A ideologia de Navalny
would have made the King of the North and the King of the South equals on the world stage. Teria feito com que o rei do norte e o rei do sul ficassem iguais diante do mundo. What Putin has done, O que Putin fez, in thinking that they are friends with the King of the North, ao achar que era amigo do rei do has norte, actually empowered the King of the North na verdade empoderou o rei do norte, even though Russia appears strong and is able to be at war, mesmo que a Rússia aparente estar forte e capaz de estar em guerra, it has become a pariah on the world stage se tornou, diante do mundo, Disliked. Disliked. and algo there is no chance at perdeu seu prestígio no palco mundial, being part of a multilateral system. e perdeu a oportunidade de participar de um sistema multilateral mundial. Not recognizing that E não reconhecer isso has taken away its role as the King of the South tirou de si o seu papel como rei do sul and given power to the King of the North. e deu poder ao rei do norte. Well, it's not the King of the South, Então, não é o rei do sul, still Egypt or a country on the world stage. continua sendo o Egito ou um país diante do cenário mundial. So 1989 being the deadly wound, Então, 1989 como sendo a ferida 1991 we see the mortal, collapse of that government 1991 vemos o colapso desse governo and the plan that Gorbachev had for Russia on the world stage e o plano que Gorbachev tinha com relação à Rússia no palco mundial it failed, falhou, even though the King of the South rose again. mesmo que o rei do sul tenha se levantado novamente. I'm repeating myself, it's made that mistake, Eu estou me repetindo, cometeu esse done the erro work of 1989. de desfazer o trabalho de 1989. Sorry, Uhum. not undone the work of 1989, undone the work of the previous, of Raffia. Não desfez o trabalho de 1989, desfez o trabalho de Ráfia. So the death of Navalny Então, a morte de Navalny is not marking. If Navalny had succeeded, se Navalny tivesse tido sucesso, or his death, it's not marking the death of the King of the South in the way people understand it. sua morte não está marcando a morte do Rei do Sul como as His pessoas death o entendem. stopped Russia from becoming a functioning democracy. A sua morte impede a Rússia de se tornar uma democracia funcional. If that had happened, Se isso tivesse they would have acontecido, been a functioning country in the UN, eles seriam um país funcional nas Nações Unidas and their voice, along with everybody else's, e a sua voz se juntaria com would as act de as a outras pessoas, restraint on the United States from becoming a superpower. ajudando na restrição contra os Estados Unidos de se tornarem um superpoder. Yes? Sim? No questions yet, sorry. So, Oh, sorry. Ainda não pode fazer mais perguntas, desculpe. so while we often talk about verse 40 and verse 41,
Enquanto nós falamos sobre versículo 40 e versículo 41, as the end of the king of the south in the glorious land, como o fim do Rei do Sul e a Terra Gloriosa, we do this. nós fazemos isso 40, 41, Sunday law. e o versículo 40, como sendo a lei And dominical. I've just shrunk all the events of the king of the south's death into one way mark. Eu coloquei todos os eventos da morte do Rei do Sul em um And só we do this. marco. E nós fazemos We isso, recognize that the king of the north ao fazermos isso, reconhecemos que o Rei do Norte still has one more conquest. tem ainda mais uma conquista. In verse 42, No versículo 42 and I'll say verse 43, e também no versículo 43, it's going to take over the world. vai tomar o poder do mundo. And when it does that, E quando ele faz isso, we know that there are kingdoms that belong in that symbol. nós sabemos que existem reinos que pertencem a esse One of símbolo. them is the glorious land, Um deles é a Terra Gloriosa, and one of them is the king of the south. e um deles é o Rei do Sul. And that might look different E isso pode aparentar ser to diferente what their first deaths are. com relação às primeiras So we mortes. need to be sure Então temos que ter certeza what death we're marking in verse 40 and verse 41 in comparison to 42 and 43. de que mortes estamos marcando no verso 40 e 41 em comparação ao versículo 42 e 43. A term that's been used Um termo que tem sido usado is an internal death. é morte interna. Do you agree with that term? Você concorda com esse termo? Yes. So Sim, in Without explaining. yes. Arian? sem explicar. Elder Terry has used the term as internal death, Ancient Terry usou o termo de morte interna describing verse 40. para descrever o versículo 40. Yes. Sim. So I have another question. Então, tem uma outra In verse 40, pergunta. No versículo 40, it says the king of the north dizia: o rei do norte comes with military and economic power vem com poder militar e econômico. in the 1989 period No período de 1989, against the Soviet Union. contra a União Soviética. Arian, Aryan, who do you understand that king of the north to be? quem você entende como sendo o rei do One that has norte? military and economic power that comes against the king of the south. Esse poder que tem poder militar e econômico e que se levanta contra o rei do sul. The United States. Ele diz os Estados Unidos, Curtis? Curtis, The papacy. o papado. But I'm not sure. USA? Both. Eu não entendi o que a Helena disse e a So Terry the king of the disse north os dois. is both the USA and the papacy. Então o rei do norte é os dois, os Estados Unidos e o Do you papado. want the time of the end version? Você quer a versão do tempo do fim? No, No. your version. Não, sua versão. The military and economic component was the United States. O componente militar e econômico eram os Estados Who's Unidos. the king of the north? Quem é o rei do norte? Papacy. O papado. Papacy, USA. Tá, papado, Estados Unidos, papado, Estados So- Unidos. Adventists believe Então, a crença in adventista 1798 é de que em 1798 essentially died. o papado morreu So if it essencialmente. died in 1798 Então, se morreu em and it 1798 seems to be alive and well in 1989, e parece estar bem vivo, bem vivinho em 1989, are you able to trace that history você consegue traçar essa história from 1798 to 1989? de 1798 a 1989? How can it be the king of the north if it's already dead?
pode ser o rei do norte se já está morto? 1798 to 1989 is the history of the rise of the United States. 1798 a 1989 é a história da ascensão You dos said it's Estados the Unidos. papacy in 1989. Mas você disse que é o papado em 1798. Não entendi o que ela disse. 1798 is the papacy? Então, 1798 é o papado? 1989 is the papacy? Sim. 1989 é o papado? I want to say both. Eu gostaria de dizer os dois. Both the United States and the papacy. It's an alliance. Estados Unidos e papado. It's marking the transition of the King of the North rising, Es- Está marcando a transição do rei do passing of the norte baton. se levantando. Just trace the papacy from 1798 to 1989. Just the papacy. Faz o traçado do papado, somente o papado, de 1798 a 1989. Não? Não. In Revelation 17, Em Apocalipse 17, the protagonist a will say is protagonista, the woman. And then John gives us vamos dizer que é a mulher. João nos some dá clues about the story from beginning to end. algumas dicas dessa história do início ao fim. He's going to, at some places, talk about the panoramic view, Em alguns lugares ele vai falar sobre uma visão and then at panorâmica. some places talk about the dispensational view. Em alguns lugares falar sobre uma visão dispensacional. In the panoramic view, Então, na visão you have one panorâmica, woman. você tem uma mulher. In the dispensational view, Na dispensacional, you have many women. você tem muitas mulheres. And each time E cada vez a dispensation comes along, que aparece uma nova dispensação, just like with the kings, assim como acontece com os Satan needs reis, to raise up a new kingdom. Satanás tem que levantar um novo reino. Satan recognizes Satanás reconhece that the isso, woman needs to change clothes. que a mulher tem que mudar de roupas. So what you have in 1798, Então, o que você tem em 1798 the woman wearing a specific set of clothes, é a mulher vivendo um específico conjunto de roupas, she dies. ela morre. I'm going to say this in an ugly way. Eu vou dizer isso de uma forma feia. That specific woman is stubborn, Essa mulher específica, and so throughout that history from 1798 to 1989, é entorpecida e nessa história específica de 1798 a she keeps 1989, trying to rise up. ela continua tentando se levantar. And so we see that Então vemos isso as she runs around the world como ela correndo in a ao period redor of do history mundo em um período de that tempo we refer to as World War II. que eu vou referir como sendo You have Segunda the Guerra Mundial. papacy try Você again. tem o papado And then she tentando finds a king. novamente, então ela And it encontra um doesn't rei e isso não funciona. World War II. And then Entendi. she's E going to depois, try again ela vai tentar in novamente 1989, em 1989, where that military strength that we read in the verse quando esse poder político que nós lemos no verso is the USA. é os Estados Unidos. So you have the papacy Então você tem o papado and the USA come into an alliance. e os Estados Unidos chegando a uma aliança, But at the same point in time, mas ao mesmo tempo, this entity over here
essa entidade daqui realizes percebe that, hold on, que, I espera, don't need you. eu não preciso de você. Before we do that, Oh, okay. Antes de fazermos isso, go over 1798 to 1989. vai Summary. novamente a um resumo entre 1798 e The question was, 1989. A we pergunta have the era, papacy in 1798, era o papado, em Time 1798, of the End no magazine Tempo do places Fim. it in 1989. Na revista Tempo do Fim, o coloca em So there's a discrepancy 1798. Isso é uma discrepância. because it died Porque morreu. in 1798 Porque morreu and em therefore it seems to 1798. have resurrected. E então parece que ressuscitou. That descriptor of death and resurrection, Então, essa descrição de morte e ressurreição, we have to ask ourselves, is that accurate? nós temos que nos perguntar: isso é If preciso? it isn't, E se não é, was the Time of the End magazine wrong? a revista Tempo do Fim Or is estava there a different errada? way to describe this? Ou é uma diferente forma de descrevê-lo? How I've understood the term death, De o termo morte, if I can use a parable se eu puder usar uma parábola of a car, de um carro, that car has a specific function. esse carro tem uma função específica. And when that car can't be used to do that function anymore, E quando esse carro já não pode ser usado para essa função, you say the car is dead. você diz que esse carro morreu. And then it goes to the mechanic, Então você vai para o and mecânico then it can try and serve that function, e ele pode tentar solucionar, retomar essa and you'd função. refer to it as alive. E você então fala que esse carro agora So reviveu. my perspective Então a minha is that perspectiva throughout this history, é que através dessa história, the woman, a mulher, the papacy in 1798, o papado em 1798, is stopped from serving her function. parou de servir a sua She função, dies. a mulher And morreu, throughout different histories between 1798 and 1989, e através de diferentes histórias entre 1798 e there are various 1989, attempts to fulfill that function of what the woman is meant to do. há várias tentativas de reviver essa função sobre o que se espera que a mulher faça. And then in 1989, E depois, em the papacy gets the 1989, opportunity o papado tem a oportunidade to show their boss de mostrar ao seu that chefe I can be the woman that you want me to be. de que eu posso ser a mulher que você quer que eu seja. The boss being Satan, who's in charge of all of this. E o chefe sendo Satanás, aquele que está a cargo de tudo isso. In that history, Nessa história, is the woman alive, a mulher está viva, but not well? mas não está bem. In World War II, is the woman alive? Na Segunda Guerra Mundial, a mulher está viva? Is she there in existence? Ela está aí? Ela está existindo? We can refer to as unwell. So she's alive. A gente pode dizer que ela não está bem. In that dispensation, Então, ela está viva e nessa she's not dispensação, able to find a partner. ela não está conseguindo encontrar um parceiro. Yeah. So that Sim. woman, Então, essa mulher, if we go back to this idea of the daily, se voltamos a essa ideia sobre o we talk about the ideology. contínuo, nós falamos sobre a The ideia daily de is the ideologia, continual, i.e. the continual ideology. o contínuo é ideologia contínua. And you know E você that an sabe ideology needs a host. que uma ideologia precisa de um So while anfitrião. the daily refers to the ideology, Então, enquanto o contínuo se refere a uma you ideologia, know the woman is continual. você sabe que a mulher é contínua. Just sometimes Em alguns momentos, she can't find someone to do the work that she needs to do.
Ela não consegue encontrar alguém para fazer o trabalho que precisa ser feito. So when we talk about this death Então, quando falamos dessa and morte life, e vida, we need to be clear about what we are referring to with regards to what died and what resurrected. nós temos que ter clareza com relação àquilo que morreu e aquilo que ressuscitou. And I'm going to say it's the relationship. Eu vou dizer que isso tem a ver com o relacionamento. In 1991, Em 1991, the relationship dies and resurrects. esse relacionamento morre e ressuscita? In 1989, 9. who is the king of the north? Quem é o rei do norte? 1989. 99. Sorry, 1991. 1991. Desculpe, 1991. Who's the king of the north now? Quem é o rei do norte aí? You don't have to explain, just tell me who you think. 1991. 1991, Em 1991, the United States. os Estados Unidos. Eleanor? Helena, Arian? Arian, Curtis? Curtis? At a simple level, I'll say United States. Eu diria que sim, os Estados Unidos. So everybody agrees. Então, todo mundo concorda Sometime after 1989, que depois de um tempo, após the 1989, king of the north changes from the papacy to the United States. o norte muda do papado para os Estados Unidos. If that's the case, Sendo assim o papacy caso, has no role at the end of the world, o papel no final do prophetically tempo, speaking. profeticamente falando. And what was taught in the Time of the End magazine with the Holy Alliance E o que foi ensinado na revista Tempo do Fim, com essa Santa Aliança, can be explained pode ser explicado from an understanding of Revelation 17 and what that woman does during the sixth dispensation or sixth period. com o entendimento de Apocalipse 17 e o que essa mulher faz durante o sexto período. Everybody's okay with that? Tudo bem com Response to isso? that level? Com a resposta nesse nível? I'm not taking any questions at the moment. Eu não estou recebendo novas perguntas no momento. So, something new that was introduced Então, algo novo que foi introduzido, when considering Revelation 17 quando consideramos Apocalipse 17, was that you could look at that relationship, foi que você poderia olhar para esse which relacionamento, was an evil relationship, que era uma relação má, and you could compare that perversa, e to a você good relationship. poderia comparar com um relacionamento Satanic and godly. bom. Um relacionamento satânico versus um So Elder relacionamento Terry took divino, us to the bom. book of Daniel to show that. Então, a anciã Terry nos levou ao livro de Daniel para mostrar isso. Because it was so new, Porque ele era tão novo, could you just briefly re-go over the logic? você poderia brevemente só ir novamente falar um How pouco you sobre start essa with something lógica? bad in Revelation 17 and that you can go to something good in Daniel. Como que você sai de um relacionamento ruim em Apocalipse 17 e passa para um relacionamento bom em Daniel? They're not disagreeing. They just want it if you could redo it so they can maybe catch some extra thoughts. Vocês não estão em desentendimento, só gostaria que se você pudesse mostrar isso, talvez para adicionar alguns pensamentos extra, contribuir. So Satan is a created being. Mas é They um have ser no criado original thought. e não tem um pensamento original. And we're told that they, in Isaiah, they want to sit on God's throne and
and will. Dissemos que, como diz em Isaías, que ele gostaria de sentar no trono de Deus e governar. I will sit. Can I just try and find a verse? Vamos tentar encontrar o versículo. Thank you. Oh, Obrigada. I will sit on the throne. I'm not going to put my hand on it quickly. I'm sure you're familiar with the one. Actually, it might be Isaiah 14. Na verdade, é Isaías 14. Thank you. For thou hast said in thine heart, Porque tu disseste em teu coração, I will ascend into heaven. eu subirei aos céus, I will exalt my throne above the stars of God. e eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de I will Deus, sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. And so we see what Lucifer is desiring here Então vemos o que Lúcifer está is desejando to aqui: copy God's organization. copiar a organização de And Deus. the way we saw that in the book of Daniel E a forma com que vimos isso no livro de is that it would Daniel have a woman component and a beast component. é que temos um componente de mulher e de besta. And in Revelation 17, Em Apocalipse it's 17, giving us much more detail on Satan's copy se nos dá mais detalhes sobre a cópia de Satanás, of God's original. sobre o original de Deus. Because here we see a throne, Porque ele vai ter um and a trono, throne is an institution. e um trono é uma instituição. And we see a congregation. E vemos também uma congregação. Congregation is the host or the city, Congregação é um hóspede, army. um anfitrião, uma cidade, um And, exército. Yeah, without pulling that verse apart any further, E sem deixar de lado esse versículo what mais, I have avoided using, o que eu evitei usar, just like we've avoided using the terms church and state, assim como nós evitamos de usar os termos igreja no e longer fit for Estado, purpose, porque já não tinham mais serventia, I've avoided using the word counterfeit eu também evitei usar o termo contrafação, because there are many studies done called the counterfeit, porque também existem muitos estudos falando, é o and que se chamam can't- contrafação. while we mustn't confuse what we're talking about here E não deveríamos nos confundir sobre o que estamos falando aqui, with those counterfeit studies. com esses estudos de contrafação. But understand that Lucifer, Satan, Mas entendemos que is Lúcifer, copying Satanás, the original. que Therefore, there are two está parts copiando o original. to God's Havia- government and Satan's. Government's the wrong word. God's kingdom and Satan's kingdom. Temos o reino de Deus e o reino de Satanás. Duas partes. Is that sufficient? Hope that answers your Isso é question. suficiente. Eu espero que responda a sua pergunta. Sorry. As you're in chapter 8, Capítulo 8. this is an old question, but it's been so long, the person just needed a refresher. Essa é uma pergunta velha, mas já passou tanto tempo que essa pessoa precisava ser And in recordada. French, it doesn't work as well as the English. E em francês não é assim como em inglês. So I'll just read the question as it is. Então vou ler a pergunta do jeito que ela é. Please re-explain the explanation of the names and the pronouns of chapter 8. Ou, explique novamente a explicação sobre os nomes e os pronomes do capítulo 8, com respeito ao chifre pequeno. You could just Okay, so we're looking at verses
9 to 12. Então, estamos olhando para o versículo 9 a There are 12 4 verses. e há 4 versículos. Verses 9 and 10, Verso 9 e the 10, history of 9 and 10 a história do 9 e is 10 going to repeat in the history of 11 and 12. vai ser repetido na história do 11 e 12. You understand that the little horn is not a horn of an animal. De que o chifre pequeno não é o chifre de um It animal, represents the horn of an altar. representa o chifre de um altar. We'll give you a verse. Vou te dar um versículo, Psalm 118. Salmo 118, Psalm 118, verse 27. Salmo 118, versículo Bind the sacrifice with cords or ropes, even unto the horns of the altar. So you took your sacrifices, your ram and your he-goat, Salmo 118, tied them up with 27. ropes so they wouldn't run away. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz, atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do You led altar. them into the sanctuary and tied that to the horns of the altar. Então você pega o seu sacrifício como o seu bode e And when you leva e o sacrificed that amarra animal, the blood was taken and placed on that horn. nas pontas do altar. Então, quando esse animal é sacrificado, o sangue é pego e colocado So nas pontas do altar, these horns represent the nos chifres do altar. ideology of Rome. Esses chifres representam a ideologia de Rome Roma. comes in 2 phases. Roma aparece em There are duas 2 faces. desolating powers. Existem dois poderes To isoladores. distinguish between the 2 Romes, Para fazer distinção entre as duas Daniel was Romas, very careful in his language. Daniel teve muito So in cuidado na sua forma de falar. 9, Então, no versículo we see 9, the little horn come out of a west wind. nós vemos o pequeno chifre sair The little horn does not come out of do the vento horns of the oriental. he-goat. O pequeno chifre não veio do macho Comes out of one of the do winds. bode. That little mapa, não horn is a entendi. masculine noun. Esse pequeno chifre tem You um can't see it in the pronome, English, é you um need the pronome original language. masculino. Você não pode ver no inglês, você precisa da língua original para From perceber memory, isso. I think this portion is Aramaic. E não sei de cabeça, mas eu acho que é em aramaico. Essa porção está Verse escrita em 9. aramaico. Então, versículo 9. It is, even though the word he isn't used, Embora a palavra ele, he, não esteja sendo little horn is usada, masculine. essa palavra pequeno chifre é masculina. When you see masculine, think pagan Rome. E quando você vê o masculino, você deve pensar na Roma pagã. You get to verse 10 and it's replaced with it. E quando você chega no versículo 10, esse he, que é ele, está substituído por Pronoun it, it would have been better translated she. que é um pronome que não tem gênero, mas seria mais bem traduzido como she, ela. So this is a feminine pronoun. Então, esse é um pronome feminino. When you see it, think papal Rome. Quando você vê it, quando você vê esse pronome sem gênero, você deve pensar em Roma. History of 9 and 10 is going to be repeated in 11 and 12. Esse 9 e 10 vai ser repetido no This is 11 e what is called 12. oscillating. Com a palavra And we see a he in verse assolação. 11. E vemos um ele no versículo 11, He is pagan Rome. que é Roma pagã. And in verse 12, E no versículo 12, you'll see him is a supplied word. vai ver que existe a palavra him, que é de ele, com And uma you'll palavra notice the pronoun it in that substituta. verse. E depois temos a palavra it
nesse versículo, It, é sem feminine gênero, pronoun, papal Rome. na verdade, o feminino, que seria referente à Roma papal. Pagan, papal. Então, nós temos aqui, papal, pagão, papal, pagão. I hope that answers that question. Pagão, papal, pagão, papal. Espero que isso responda a pergunta. Someone wanted to explain how they understand something that was taught. Alguém quis explicar, Just want to confirm if this is, they want to confirm if this understanding is correct. alguém gostaria In de Revelation confirmar se o que 17, entendeu está correto. The theme of the line Em Apocalipse 17, o tema is do the que está struggle sendo for power. apresentado é uma luta pelo poder. You take that theme Você pega esse and tema bring it to the beginning of the line e leva para o início da in Daniel linha, 3 em Daniel to 3, analyze it through the same theme. para analisá-lo através do mesmo tema. There, in 3, Assim, no versículo it is shown 3, that the struggle for power is internal within Babylon. se mostra que a luta pelo poder é That interna Nebuchadnezzar dentro de carries out a purge within the government. Babilônia, que Nabucodonosor You then transfer that same pattern to the present. Então você pega esse Present would be mesmo 2021, padrão para colocá-lo no presente, que Battle of seria Panium. 2021, The scene is set Pânio. in the United States. The O, scene is set in the United States. o pecado é, então, colocado em Where the prática nos internal Estados struggle Unidos, appears to be taking place. quando uma luta interna parece There we tomar see lugar. Donald Trump's attempted coup d'etat and the Republican Party Lá nós vemos Donald Trump tentando aligning itself in his defense. fazer alguma coisa com This would o represent a kind Partido of purge within the Republicano party. em seu And próprio when you reach the end benefício, of e the line, vemos the a sons-in-law, purga do Partido Republicano, e the no fim party do would be tempo, completely purged. na lei dominical, esse That's partido what they estaria heard completamente when this purificado, entre model was aspas. taught. Have they understood correctly? Eu entendi corretamente esse modelo? Yes. Who wants Sim, to just say yes or no? Just one word answer. é uma resposta de uma palavra. Sim. Don't know? Partly? Don't know. So you partly understand. Então você entende parcialmente correto. We'd like now to open the Falou Sabbath. isso para o Curtis, que respondeu que concordava parcialmente. Do you mind praying? Oh, you have a cough? Do you mind praying? Thank you. Dear God, Querido Deus, after a busy week, a full week, após uma semana cheia e atarefada, a blessed week uma semana abençoada, of good times together, de um tempo bom juntos, de bons momentos studying juntos, together, de estudarmos juntos, having laughs, having fun, de nos divertirmos e rirmos, having time spent together. tempo juntos. We feel that we can feel it at the end of the week, that we had a good time. Sentimos no fim da semana que tivemos um tempo muito bom It took juntos, us a lot of energy, que tomou de nós muita energia. so Sabbath comes in on time. Então, o sábado ele chega no momento certo. Lord, we're thankful, Lord, that we can open the Sabbath together as well.
Nós te agradecemos, Senhor, por We're podermos thankful for the week that is behind iniciar us, o sábado juntos também. E agradecemos pela semana que passou, for the experience we had together. pela experiência que nós tivemos juntos. As we enter into the Sabbath day now, Ao entrarmos no dia de sábado, agora, we pray for your special blessing upon this day. oramos por sua bênção especial neste dia. We pray that you guide and direct us in our program, the plan we have. Oramos que o Senhor nos guie e direcione no programa que temos agora. And that we all will be blessed by the messages we hear. E que todos sejamos abençoados com as mensagens que escutarmos e com a comunhão de uns com os outros. Lord, I pray for the movement worldwide, Senhor, eu oro pelo movimento those connected to todo us mundo, right now live, pelas pessoas que estão conectadas conosco agora online, or ao those vivo, who will watch this later. por aquelas pessoas que vão ver essa programação Pray depois. that also their Sabbath will be blessed, Oro para que seu sábado seja abençoado, and that the time they spend together will contribute to a better understanding of who you are. para que o tempo que estiverem juntos contribua para um bom entendimento de Lord, quem você é. we thank you and we pray in Te Jesus' name. agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.